serão duas disciplinas e o mesmo professor. Como meu nome é Leonildo, então pode ser, por exemplo, Léo para biologia e Nildo para química, né? Para diferenciar um pouquinho, certo? Nossas aulas, gente, serão às quartas e sextas, né? Se eu não me engano. É quarta e quinta. Quarta e quinta. Quarta e Quarta e quinta. quinta. Então, quarta biologia, quinta química. Então, galera, o nono ano é uma série bem diferenciada, né, do fundamental, anos finais. Por quê? Porque a transição de vocês para o médio. Então, a gente costuma dizer, né, nós professores aqui do nono ano, que vocês já estão com um pezinho no médio. Estão aqui no fundamental, anos finais, mas já com um pezinho no médio. Vocês já conseguem ver logo essa mudança pela equipe de professores, não é não? É. Então, Muda. praticamente muda, né? Quase que todo mundo, se não todo mundo, quase que todo mundo. Isso exatamente para quê? Para dar a vocês já esse gostinho, né? Essa sensação do que é estar no médio. Sem contar ainda, além da mudança de alguns professores, vocês conseguem também ver a presença de algumas disciplinas novas, né? Ciências que vocês conheciam até o oitavo ano, nesse momento agora se divide em três: biologia, química e física. Já tiveram aula de física com o Ramon, né? Conheceram um pouquinho da física. E hoje precisam começar a conhecer um pouquinho da biologia e na quinta-feira um pouco da química. Agora é óbvio, gente, que vocês podem ficar tranquilos, por quê? Porque vocês não vão sair daqui, né? Não é o nosso objetivo fazer com que saia aqui do nono ano especialistas em biologia, especialistas em química ou física, nada disso. Não vai sair daqui nenhum físico, nenhum biólogo, nenhum químico. O que a gente faz aqui é exatamente dar noções básicas dessas três ciências para que vocês consigam caminhar de uma forma mais tranquila no ensino médio. É só isso o nosso objetivo. É você sair daqui dominando alguns conceitos básicos e alguns fenômenos relacionados a cada componente curricular dessa que eu citei aqui. Beleza, gente? Beleza. Não Beleza. existem, não existem ferramentas de tortura que utilizadas por nós, não. São momentos muito prazerosos. Vocês vão se divertir bastante aqui com a gente. E o que eu estou gostando, galera, é o seguinte, que já estou de parabéns, viu? A pegada aí tá ótima, porque a gente percebe que a ideia que vocês devem realmente fortalecer é essa. Momento de aula é um momento de aula, mesmo que de forma remota. O nosso comportamento, a nossa atitude, ela precisa ser semelhante, né? Se aproximar ao máximo do que a gente fazia de forma presencial. Acordar cedo, tomar banho, tomar um belo café, preparar o material, sentar à mesa, no notebook, no computador, no celular e se comportar como se estivesse na sala de aula. Anota tudo direitinho, pergunta, pede para tirar dúvidas, porque é assim que a gente vai aprender. É uma nova forma de aprender. E também pode ser eficaz, gente, porque na verdade, nesse processo de aprendizagem, sempre depende mais de você do que do outro. Se você quer, você vai aprender. O outro ele pode até colaborar, mas quem define se você vai aprender ou não é você. Então a nossa ideia é essa, vocês estão perfeitos aí, ainda mais assim, com câmeras abertas. Vocês não sabem o quanto isso motiva o professor. Porque é como se vocês estivessem aqui nas cadeirinhas de vocês, ó, interagindo de boa com a gente aqui. Porque quando a gente abre a tela, que só vê aquelas figurinhas, quando a gente faz aquela pergunta e que não houve um feedback, é um martírio para nós que estamos do outro lado. E esse momento que a gente está vivendo, pessoal, cada vez mais percebe-se que a empatia é extremamente necessária. Aquela coisa de se colocar no lugar do outro, de se preocupar com o outro, de proteger o outro, nesse momento que estamos vivendo de crise, nos mais variados aspectos, é extremamente importante. Então, que continuemos assim, gente, com essa postura. Vocês estão de parabéns, nono ano B, top.
Ok, galerinha? Ok. Inclusive, eu defini para esse ano 2021 vir trabalhar aqui, na escola. Ó, eu estou na escola, estou numa sala aqui que provavelmente seria uma sala de vocês aqui. Porque isso dá mais motivação. Eu relembro de momentos todos os momentos que a gente teve aqui, né, numa forma presencial, quando estava tudo normal, e isso vai dando um gás, porque eu trabalhando em casa eu estava ficando muito cansado, muito, como é que eu posso dizer, desesperançoso. E quando ele vem para a escola, a coisa muda de figura. Mila tá aí, concentrada, é isso aí. Então, galera, querem perguntar alguma coisa? Não, No muita momento, não. coisa. Não, né? Deixa eu ver quem está por aqui. Deixa eu olhar aqui na lista que tenho. Alexandre está aí, Alice eu já vi, Amanda da Silva também, Amanda Fernandes eu vi também, Arthur está aí, Mila, Clarinha, Davi, Gabriel também está aí, Guilherme Borges está aí. Tô sim, professor. Tô aqui. Ah, beleza. Guilherme Borges, João Vitor, Tô aqui, tio. tranquilo. Mas eu vou fazer chamada depois, na segunda aula. Julian, Luana, Lucas, Neemias. Velho Neemias, cadê Neemias aí? Professor, eu vou encher o meu copo d'água, viu? Já volto. Olá, seu Neemias. Rayan, tá aí, já vi. Rafael, Samuel, Sofia e Yasmin Rocha. Yasmin Rocha que volta, né? Presente. Tô de volta, professor. Seja bem-vinda, minha querida, viu? Obrigada. Tudo de bom para todos nós. Show de bola. Galera, então vamos lá, vamos começar e aí eu vou apresentar para vocês um pouco da biologia. Só que como eu falei para Meu amigo, eu vocês, tô presente, é porque tá com delay minha aula. tranquilo, Rafa? Valeu. No problem. Gente, ó, eu quero isso aí, participação de todos, viu? Aqui nós vamos dar aula juntos. E eu não vou ficar aqui sentado, não. Eu gosto de ficar em pé. Minha vida inteira foi dando aula em pé. Tá? Então assim eu vou fazer a partir de agora. Então hoje a nossa proposta aqui, tá, é conhecer um pouco da biologia, tá? Manildo, vem cá. Do que você vai falar, pessoal? Eu não vou falar aqui de nada que não seja do nosso cotidiano. Vocês vão perceber que todos os temas aqui que nós vamos discutir, de alguma forma, está presente no nosso cotidiano. Então, podem ficar tranquilos que o conteúdo aqui é extremamente acessível. Você não vai ter dor de cabeça nenhuma em compreender. Inclusive, vocês vão colaborar bastante com a minha aula. Beleza? Beleza. Então, vamos lá. Vou pedir licença aqui para vocês e eu vou me levantar. Vocês estão vendo aqui o que está atrás de mim, não estão? Um Sim. quadro. Nitidamente estão vendo um quadro. Todo mundo vê o quadro nitidamente? Sim, Se eu escrever algo, vocês vão ver, né? acho que sim. Beleza. Então eu vou levantar para voltar para a minha posição de aula. Conseguem me ver? Uhum. Sim. Consigo. Ok. E aí, gente, podem falar, viu? À vontade. Podem perguntar à vontade. Vou só aumentar o volume aqui do meu notebook. Beleza. O áudio está chegando bem aí? Tá. Tá. Show. Então, gente, vamos fazer aqui uma introdução à biologia. Bom, e aí vocês sabem o seguinte, olha só. O que move o homem na busca do conhecimento é sempre a curiosidade. Concorda comigo? Uhum. Para você aprender alguma coisa, você tem que despertar sempre a curiosidade. E é exatamente
o que a gente vai discutir aqui. Ora, se eu estou falando de biologia, obviamente você deve estar curioso em relação a um monte de situações que vão envolver biologia, concorda? Sim. Qual é a primeira coisa que vocês gostariam de saber em relação à biologia, para ver aqui se a gente pode começar o nosso bate-papo? Tchan, 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 tchan. Eu não tenho nada em mente, mas uma coisa que eu vi aqui no livro já, que foi no começo de conversa, que é por que a origem da vida é um dos assuntos mais estudados pela ciência. Ah, olha só. Então, Gabriel tem dúvida em relação à origem da vida. Será que a biologia, ela deve trazer para vocês alguma explicação sobre a origem da vida? Deve. Deve, deve. Perfeito. Mais alguma coisa? Não. Eu tô não. O senhor pode repetir a pergunta, tio? Qual seria a primeira curiosidade que vocês teriam em relação à biologia? Aí Gabriel falou o seguinte, que ele tem uma curiosidade de saber por que a origem da vida é um dos temas mais discutidos e mais polêmicos. Ô, professor, eu tenho curiosidade de saber como foi o desenvolvimento dos seres vivos, humanos, plantas. Perfeito. Então, quem foi que falou aí? Davi. Davi quer saber, eu quero saber sobre a evolução do ser vivo ou dos seres vivos. Será que a biologia traz essa explicação? Com certeza. Então vocês já perceberam o seguinte, que toda vez que se fala em biologia, uma coisa é extremamente pertinente à biologia, a palavra vida, concorda? Sim. Então a primeira coisa que a gente vai Tio tentar Leonildo, é professor, exatamente o conceito, né? O que é a biologia? Bom, se a gente pegar e apresentar aqui toda e qualquer ciência para vocês, vocês vão perceber que as ciências sempre utilizam uma linguagem própria. A biologia também faz isso. E a gente percebe que muitos termos utilizados em biologia têm uma origem. Ou se origina do latim, ou do grego. O termo biologia, gente, apresenta as duas origens. O termo bio vem do latim e logos vem do grego. A gente tem aqui biólogos. Biólogos em português vira biologia. E se eu quiser saber o significado desses termos aqui em português, o que seria bio? Vida. Vida. E o que seria logos? Estudo. Estudo de. Pronto. Estudo de algo. Então, todo e qualquer termo terminado em logos ou logia significa estudo de alguma coisa. No caso, então, de uma forma bem simplificada, o que seria a biologia como ciência? Estudo da vida. Estudo da vida. Estudo da vida. Ah, então peraí, rapaz. Eu estava até pensando que ia ser o bicho de sete cabeças. Mas o que a gente vai estudar? A gente vai estudar a vida. Mas como eu gosto de provocar vocês, vou fazer uma outra provocação. E o que é essa tal vida? Por exemplo, por que nós estamos vivos? Graças a Deus. Tchan, 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 tchan. Eu gosto dessa concentração aí porque eu sei que a resposta vem. Alguém aí vai se manifestar. Alguém vai levantar a mãozinha aí. Pergunta aí, por favor. O que seria essa vida? Por que nós estamos vivos? Água, oxigênio. Então, vamos pensar. A gente precisa de água, precisa de oxigênio. Então, a gente percebe que a água, o oxigênio nos mantém vivos. Beleza. Mas eu quero saber o seguinte. Eu vou simplificar a pergunta. A partir de onde a nossa vida começa? quando a gente nasce, Mas para a gente nascer, a gente precisa se formar. Não é isso? então e o que antes que da vai partida no início de tudo? na fecundação, Onde é formada a primeira o quê?
O zigoto, né? O que é o zigoto? Um ser vivo? A primeira célula. O zigoto é a célula primordial de qualquer animal. Concordam comigo? Sim. Sim. Ah, meu. Então você acabou de me dizer que a vida começa na célula. Então, se eu estou vivo, se todos nós estamos vivos, é porque nós temos o quê? Células. E para todos nós aqui estarmos vivos, essas células não precisam funcionar. Sim. E esse funcionamento celular, ele tem algum nome especial? Acho que tem, mas eu não sei o nome. Ah, não se lembra, perfeito. Então vocês concordam que nós estamos vivos por conta de uma série de reações que acontecem dentro das nossas células. Perfeito. Ah, Então, quando eu falo em reações que acontecem dentro de uma célula, essas reações recebem um nome: metabolismo. Então, vida, gente, significa, pessoal, a capacidade de metabolizar. Ou seja, por que esse piloto que eu tenho em mãos aqui, ele não é vivo? Porque ele não tem metabolismo. Mas por que eu sou vivo? Porque eu tenho metabolismo. Eu sou dotado de células e essas células estão o tempo inteiro funcionando e é esse funcionamento celular que eu vou chamar de metabolismo. Então, tudo aquilo que metaboliza é vivo. Porém, a biologia, ela tem ainda a capacidade de explicar uma condição de exceção que não obedece isso aqui. Existem micro-organismos que não metabolizam. E por que não metabolizam? Porque eles não têm células. Quem seriam esses micro-organismos? Um vírus? Os vírus, os mais famosos micro-organismos do momento. Vocês têm aí mais ou menos 11 meses, todo mundo em casa, por conta de quê? De um vírus. Do vírus. Um vírus. Um tipo de coronavírus batizado como Covid-19. Causador de toda essa pandemia aí. Já matou milhões de pessoas. Mas se um vírus não tem célula? Ô professor, ô professor, Cápsula proteica professor, armazenando material genético. professor, Pode falar. se o vírus ele não metaboliza, porque ele consegue modificar o seu próprio genoma pra... Ele precisa infectar uma célula. Beleza, vamos lá, vamos chegar a esse ponto aí. Olha só. Esse tal do Covid, como qualquer outro vírus, ele é uma cápsula proteica envolvendo material genético, que pode ser o RNA, pode ser o DNA ou pode ser os dois. No caso do Covid, é um vírus de RNA. E aí, qual é o risco, gente, desse vírus de RNA? Ele é mais instável, ele pode sofrer mais mudanças, porque a molécula de RNA ela é mais instável do que o DNA. Aí o que acontece, pessoal? Esse vírus, ele é um endoparasita obrigatório. Ele é um parasita intracelular obrigatório. Se ele estiver no ambiente, em qualquer superfície, ele está inerte. Ele está em estado de latência. Ele não consegue se replicar sozinho. Porque ele não tem maquinaria para isso. Ele não tem dentro dele estruturas capazes de permitir a sua reprodução espontânea. Ou melhor, Então, por si só. então... Aí o que acontece? Se ele entrar em uma célula hospedeira, aí sim, ele infecta a célula hospedeira e essa célula hospedeira passa a produzir proteínas para ele e aí sim, essas proteínas vão ser utilizadas para formar cópias de novos vírus. Então, o vírus não se reproduz sozinho. Para ele se reproduzir, ele precisa estar dentro de uma célula. Por isso que ele é um parasita intracelular obrigatório. Beleza?
Então vamos imaginar o seguinte: bom, se ele é um ser que não tem célula, aí já gera uma dúvida. Ele é vivo ou não? Aí existe uma corrente da biologia que diz que não. E outra corrente diz que ele é, desde que ele esteja dentro de uma célula. Porque, apesar de não ter célula, ele tem outras características que se aproximam ou que os aproximam dos seres vivos, que é o material genético, que é a capacidade de sofrer mutação e de se adaptar a condições diferentes de ambiente, é a capacidade de replicação ou reprodução, desde que ele esteja dentro da célula. Então, sempre vocês vão perceber que vai haver uma ala que defende o vírus como vivo e uma ala que diz que não. Sempre essa discussão vai acontecer. Agora, lembrando, ele tem estrutura celular? Não. Só para vocês terem ideia, gente, um vírus chega a ser 100 vezes menor do que uma célula. Por isso que ele consegue entrar na célula. Por isso, portanto, que a gente vai estudar esses vírus de uma forma separada dos demais organismos. Lá no 7º ano, há 2 anos atrás, quando vocês estudaram classificação dos seres vivos, vocês viram a divisão da biodiversidade em 3 domínios ou 5 reinos: reino monera, reino protagonista, reino fungi, metáfita ou plantae e animalia ou metazoa. Aí vocês vão perguntar: e os vírus estão aonde? Em nenhum dos 5. Os vírus estão aqui, ó, separados na minha mão direita. Por que eles não entram aqui? Porque aqui nos 5 reinos você tem seres formados por células. Como os vírus não têm células, eles são estudados aqui, ó, à parte. Então existe uma área da biologia especializada em vírus. Chama-se virologia. Vírus, logos, logia, estudo dos vírus. Estudam aqui, ó, separadamente. Beleza? Mas Davi levantou a mão. Pergunte-me, Davi. Um vírus pode entrar nos poros? Dependendo do tamanho? Um vírus Se ele pode o entra quê? numa célula, cara, como é que ele não vai entrar num poro? Não é pergunta. Vamos lá. Olha só. A forma de infecção do vírus ou dos vírus varia de um vírus para o outro. Por exemplo, os vírus que são causadores de doenças respiratórias, normalmente, como é que eles conseguem penetrar no nosso corpo? Ou pela boca, ou pelas Narina, vias boca, aéreas, olhos. ou Narina, pelos boca e olhos. pelos olhos. Ou pelos olhos, né? O HIV, como é que ele entra no nosso corpo? Através de relações sexuais sem preservativo, assim como o vírus do HPV. Então observe que cada tipo de vírus tem uma forma de infecção. Isso varia, tá certo? Gabriel? O senhor falou que os biólogos ficam nessa divisão. Até tomar a decisão, eles precisam do quê? Se o vírus tem células, Repete. só não se vive ou não. Peraí, o som está cortando. Repete aí um pouquinho. Repete aí. Que o senhor falou que os biólogos ficam nessa indecisão aí de opiniões, entendeu? Aí quando é que eles podem ter uma ideia fixa? Aí já precisa caminhar um pouquinho mais. Possa ser que um novo conhecimento surja amanhã, mas também possa ser que a gente leve anos nessa discussão, até a gente chegar a uma ideia de que realmente defina para um dos lados, se é vivo ou se é matéria bruta. Mas hoje a gente tem essa divisão. Mas pode ser que daqui a alguns anos, com mais estudos, a gente consiga ter uma definição. Mas nesse momento a gente não tem. Entendi. Ou até uma mutação do vírus, né? Como? O vírus sofreu uma mutação, pode sinalizar algo. Porque assim, digamos que possa ser que daqui a um dia surja um organismo que comece a mostrar uma mescla
entre um organismo celular e uma celular. Aí já é um indício de, opa, a coisa está mudando. A ideia pode mudar. Mas por enquanto não. Beleza? Beleza. Aí vamos nessa. Vamos imaginar então que quando a gente percebe que vida é capacidade de metabolizar, a gente então pode ampliar esse conceito de biologia. Em vez de entender biologia como simples estudo da vida, a gente pode dizer o seguinte, que a biologia ela é a ciência que estuda os seres vivos e suas manifestações vitais. Ora, e o que seriam, né, essas manifestações vitais? O que você chama de metabolismo. Então, observe, a biologia ela consegue explicar como ocorre, onde ocorre e por que ocorre cada reação metabólica dos organismos. Por exemplo, Ô, professor, pode falar. eu fiquei com isso daqui na minha cabeça. O feto, ele contém células, não é? Isso. Então, ele tem a capacidade de metabolizar, correto? Sim. Então, automaticamente, ele tem vida própria. Sim. Então, só que ele não pode tomar decisões. Certo. Perfeito. Pronto. Agora, peraí, rapidão. Então, essa questão até do feto é por conta disso que tem essa discussão em legalizar o aborto ou não, né? Exatamente. Por quê? Porque é o seguinte, gente. Dentro da biologia, tem uma área chamada de bioética, certo? Bioética. O que é isso? É uma área que cuida sempre de, antes de aplicar qualquer ação em relação a um organismo, discutir todas as questões, todas as implicações éticas e morais que envolvem aquela ação, onde vão ser mensurados os possíveis danos, os possíveis prejuízos ao organismo ou ao meio ambiente. Então, imagine só, o fato de legalizar, por exemplo, esse tema precisa ser discutido nos mais variados âmbitos da sociedade. Deve ser discutido no âmbito científico, no âmbito religioso, no âmbito familiar, no âmbito judicial, para que todos opinem e todos consigam mensurar os possíveis impactos que uma ação dessa poderia causar à sociedade, por exemplo. Então, não é uma coisa tão simples assim. O professor. Beleza? Professor. Então, por isso que recentemente na Argentina, a gente percebeu uma polêmica muito grande quando houve lá a aprovação dessa medida. Professor. Pode falar, Guilherme. Quanto tempo, mais ou menos, varia para... Se você puder falar um pouco mais alto, eu vou agradecer, porque seu áudio está meio baixo. Quantos filhotes uma baleia fêmea, vamos dizer assim, qualquer espécie, consegue reproduzir? Quantos? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Pode perguntar agora? Quantos filhotes uma baleia fêmea consegue reproduzir de uma vez? Isso aí vai depender muito. Por quê? Porque quando se trata de mamíferos, né, a gente percebe o seguinte, que a reprodução é um pouco mais complexa. Então é de 1 a 2, no caso. Seria de 1 a 2, que nem nos seres humanos. Mais ou menos isso. Beleza? Bom, raramente, mas isso aí... no caso de trigêmeos, quadrigêmeos... Mas assim... É muito mais difícil. Ô, professor, mais complexo. Perfeito. Professor. Mas isso aí a gente vai discutir um pouco lá na frente. Tá bom. Nesse momento aqui, gente, é importante entender o seguinte. Esse metabolismo aqui, que a gente está falando, ele vai se dividir em duas categorias. Uma que a gente chama de
anabolismo e uma outra chamada de catabolismo. Alguém se lembra da diferença entre ambos? Não sei, mas eu acho que eu já ouvi falar do anabol. Eu acho que deve ter alguma coisa a ver com o anabolismo. Vamos lembrar aqui. Olha só. Digamos, todo mundo aqui, antes de assistir a aula, tomou um café da manhã. Concorda? Sim. Comeu um pão, por exemplo. Sim. O que vai acontecer com esse pão que você ingeriu? Metabolizar O no corpo seu vai- corpo. Metabolizar Ele no vai seu ser corpo. transformado, não é? Ele vai ser metabolizar, o seu transformado corpo vai agir de uma Seu forma corpo metabólica metabolizar, para perfeito. transformar em açúcares. Do E essas açúcar reações que vão acontecer com o pão vão promover a quebra dele, concorda? Como Sim. essa parte? Quando você ingerir esse pão, durante o processo de digestão, esse pão será quebrado, concorda? Sim. Então, toda vez que houver uma reação de quebra no organismo ou dentro da célula, sua célula realizou catabolismo. Agora observe, quando você estiver produzindo algo dentro das suas células, seu corpo estará realizando anabolismo. Vamos imaginar seus músculos crescendo por conta da síntese proteica dentro dos músculos. Síntese de proteínas dentro do músculo. Se está produzindo anabolismo. anabolismo. Uma planta, eu sou uma planta. Eu agora estou fotossintetizando. Na fotossíntese, a planta produz ou quebra? Ela quebra, eu acho. Produz. Pega CO2 e água e produz compostos orgânicos. Isso é o que? Anabolismo. Agora, se o organismo estiver quebrando, isso é catabolismo. Então, se ele estiver fazendo, por exemplo, um animal não, mas a planta, fazendo fotossíntese, anabolismo. Agora, se um animal ou uma planta estiver respirando, o processo é catabólico. Então, se a reação quebrou, você chama o metabolismo de catabolismo. Se a reação produziu, você chama o metabolismo de anabolismo. Alguém aqui levantou a mão? Nada não, deixa. Por que, ô pai, por que a respiração em si é catabolismo? Vamos lá. Porque- Olha só. Posso pegar aqui, apagar aqui em cima? Pode. Pode apagar. Ok. Olha só, galera. Quando você respira, Bila, tu tirou o print? quando você respira, Tirei, não. Tá gravada, gente. É porque. Ah, depois você eu tirei respira para quê? Para captar oxigênio, não é isso? Sim. Sim. E quando você respira, então você capta oxigênio, o que é que você libera? Gás carbônico. Gás carbônico. Vocês se lembram qual é o objetivo do nosso corpo captar oxigênio? Para as células. Isso. Então, ó, o oxigênio vai ter que entrar nas células. Muito bem. Oxigênio nas células. Mas lá na célula, o que é que está esperando o oxigênio? O composto orgânico. Por exemplo, a glicose. Concordam? Sim. Sim. Quando a glicose reagir com oxigênio, vai liberar gás carbônico, água e energia. O que é que vocês estão pensando aí agora? Está gerando energia. De onde vem a energia? Da quebra da glicose. Se a glicose foi quebrada, Gabi, que reação é essa? Anabólica ou catabólica? Catabólico. Catabólica. Entendeu agora por que você precisa de oxigênio? Para quebrar a glicose. Quando você então quebra a glicose, Professor você libera Lucas quer energia. falar. Professor Então, Lucas se ela quer liberou falar. energia,
a reação ela é catabólica. Mas, Lucas, Por que o oxigênio faz as células envelhecerem? perfeito. Porque o oxigênio, Lucas, quando entra nas células, ele se torna altamente reativo e ele começa a reagir com membranas celulares, com enzimas da célula, com matéria genética celular, provocando mutações, e isso pode acelerar o processo de envelhecimento. Por isso, quando você se submete a uma dieta menos calórica, você preserva mais suas células. Agora, você tem uma dieta hipercalórica, quanto mais caloria você ingerir, mais oxigênio entra nas células e pior para as células, porque danifica muito as células. Porque ele funciona como chamado radicais livres. Mas isso é um papo que a gente vai ter na próxima aula, depois do intervalo. Beleza, meu povo? Beleza. Foi tranquilo essa primeira aula? Foi. Oi. Gostaram? Eu já gosto de Sim, ciência, mas não de gostei. biologia. Então a gente se vê daqui a 30 minutos, não, 40 minutos. Valeu. Desce Valeu. Valeu, meu povo. Valeu, pai. Foi massa, viu? Show. A gente se vê daqui a valeu. pouco. Valeu, tio. Valeu.